Olá! No Autorretrato de hoje você vai conhecer um pouco mais as histórias de vida e a trajetória política de um torneiro mecânico. Ele nasceu e foi criado em Sorocaba. É casado, tem 5 filhos e 5 netos. Entrou na política nos anos 80 e ajudou a criar o Partido dos Trabalhadores em Sorocaba. Ocupa pela 5ª vez uma cadeira no Parlamento Paulista. O Autorretrato de hoje apresenta o deputado Hamilton Pereira, do PT. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo. Alegria estar com vocês novamente. Deputado, vamos começar falando da sua infância. Você nasceu em Sorocaba. Nasci em Sorocaba. Como é que era a vida do deputado Hamilton lá em Sorocaba? Família muito humilde, né? Na realidade, eu nasci num bairro ferroviário, né? Meus pais moravam com os meus avós, a princípio, desde que casaram. Eu sou mais velho de 7 irmãos, né? E eu me criei nesse bairro ferroviário, aquele tempo ainda ruas de terra, né? Na rua com as crianças e tal, os vizinhos ali, estudando perto de casa, fazendo o Quais as primário. brincadeiras, deputado? Você brincava do quê? Bolinha de jogar bola? As brincadeiras da época? Bola, Quais peão, eram? bolinha de gude, empinar pipa, Papagaio? né? Aquele tempo era papagaio. Né? Coisas que hoje, infelizmente, as crianças já trocaram pelo computador, pelo tablet, enfim. Pelo celular. Hoje eles não têm mais isso. Aliás, as ruas não oferecem mais espaço seguro para as crianças, né? Não oferece segurança, né, deputado? Exatamente. É uma pena, é uma pena. O senhor estudou em escola pública, deputado? Na realidade, fiz o primário numa escola do SESI. Né? E depois, sim, fiz Senai, depois fiz o ginasial numa escola pública, numa escola do Estado, né? O ginásio, o antigo colegial, o 2º grau, sempre em escola pública. O senhor começou a trabalhar, deputado, com quantos anos? Olha, o meu primeiro emprego, na realidade, foi com 12 anos de idade, né? Em tempos em que a criança podia trabalhar. Podia trabalhar. Que é uma criança, 12 anos de idade. Eu consegui o meu primeiro emprego como entregador de jornal, um jornal lá em Sorocaba, chamado Diário de Sorocaba. E eu e um irmão, que é 2 anos mais novo do que eu, nós fomos entregar jornal, né? Então, foi o primeiro emprego, assim, digamos, de forma mais regular. Né? E depois, outros e outros, eu diria assim, não tão regular como esse, que tinha um envelope de pagamento. Né? E o torneiro mecânico? Eu fiz Senai, não é? Fiz curso de mecânica geral pelo Senai. E assim que fui dispensado do serviço militar por excesso de contingente, eu encontrei o meu primeiro emprego registrado numa empresa, estava completando 18 anos de idade, entrei numa grande metalúrgica lá de Sorocaba, optando por trabalhar como torneiro mecânico, né? Porque a mecânica geral, ela te ensina ajustagem, tornearia, fresador, mas eu optei por trabalhar com tornearia, era algo que eu gostava mais. E aí é que você vai aprender a trabalhar de fato, é quando você ingressa na fábrica, né? Porque no Senai você aprende, mas aprende assim, teoria, aprende um pouco de prática, torninhos pequenos, aí é que você chega na fábrica, quando você pega aqueles tornos enormes, você vai aprender a trabalhar de fato, não é? Então, a partir daí, inicio a minha carreira como metalúrgico, a depois me tornar também dirigente sindical e um organizador partidário. O senhor trabalhou na Estrada de Ferro Sorocabana, é isso? Esse foi um momento da minha vida em que eu
já militando no movimento sindical, participando de uma oposição sindical, eu acabei sendo demitido da fábrica e naquele tempo existia a tal lista negra. Né? E eu entrei na lista exatamente pela minha militância sindical. Então, a partir dali, você fica batendo a cabeça, você vai nas empresas, a empresa até te recepciona, você faz uma ficha, você faz até um teste, eles falam que você passou no teste, vai fazer exame médico para começar tal dia, depois você recebe um aviso de que houve um pequeno problema e você não vai ser admitido. Aquela sua vaga foi ocupada por uma outra pessoa. Mas eu já sabia que se tratava da famigerada lista negra, e aí um amigo me aconselhou a vir para São Paulo, a ferrovia estava precisando de trabalhadores. Eu vim aqui na Barra Funda, na capital, me inscrevi para um emprego. Infelizmente, naquela época, eles não tinham emprego de torneiro mecânico nas oficinas da ferrovia. Me ofereceram um emprego para trabalhar nos serviços gerais, na linha, né? E eu fui trocar dormente. Tive que entrar porque já tinha família, já tinha filhos e precisava sustentar a família, precisava trabalhar, não dava para escolher muito. Né? E a minha expectativa também é de que, entrando na linha, trabalhando na via permanente, mesmo num serviço bruto, serviço de trocar dormente, eu pudesse depois galgar um espaço nas oficinas da ferrovia e voltar à minha profissão, a exercer a minha profissão de torneiro mecânico. E no período da noite, você dava aulas para os operários, é isso mesmo, deputado? Na realidade é assim, né? Eu fui trabalhar numa estação onde fica ali no quilômetro 69 da Castelo Branco, tinha uma estação ali chamada Estação Dona Catarina. Num conjunto de trabalhadores, tínhamos ali 22, 23 trabalhadores, e a maioria era semi-analfabeto, né? Conheciam muito pouco do ponto de vista da teoria escolar, né? E então, à noite, eles ficavam jogando truco, ficavam, sei lá, fazendo jogos, batendo papo e tal. E eu sugeri a eles, porque é assim, explicar essa história. A ferrovia, a direção da ferrovia, a cada 6 meses, né, colava nas estações uma circular dando oportunidade para que os trabalhadores se submetessem a uma pequena prova de conhecimentos teóricos. E se ela passasse naquela prova, ela tinha oportunidade de se tornar ajudante de maquinista, ajudante de mecânico, ser transferido para uma oficina. Mas a maioria dos trabalhadores, pela sua condição de pouca formação teórica, eles não conseguiam passar naquelas provas. Eu percebi isso, falei, puxa que lá vida, em vez de vocês ficarem jogando baralho toda noite, vamos ver se a gente monta aqui na estação uma pequena sala de aula e eu ajudo vocês um pouco, né, com conhecimentos elementares de matemática. Eu conhecia um pouco, o meu conhecimento do Senai, né, raiz quadrada, operações com frações, né, soma, subtração, divisão, multiplicação com frações, então coisas básicas que caíam, aquela coisa do teorema de Pitágoras, né? Seno, cosseno, tangente, hipotenusa, aquelas coisas. Eu comecei a ensiná-los e deu tanto certo que vários daqueles trabalhadores depois acabaram se transferindo para outros segmentos. Tem contato ainda com esses operadores que tiveram aula com o senhor? O senhor sabe onde eles estão? Alguns deles moram ali nas proximidades ainda, né, de Itu, Salto. Vez por outra eu encontro um desses trabalhadores que tive a oportunidade de conviver com eles lá nesse processo, né, de ensino e de aprendizagem. E eu julgo assim, foi um momento, digamos, muito importante da minha vida. Eu gostava muito dessa relação com eles e tal. Você acha que você mais aprendeu do que ensinou, deputado? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu acho que essa relação com os trabalhadores, que a despeito do pouco conhecimento teórico que eles tinham,
eles eram de uma firmeza assim, de caráter, de um companheirismo, de um coleguismo, né, de uma solidariedade muito grande. Eu acho que são valores assim que você introjeta para você mesmo e depois carrega eles contigo o resto da vida. O senhor tem 59 anos. 59 anos. Vou falar aqui o nome de duas pessoas. O senhor vai me dizer o significado dessas duas pessoas na vida do senhor. É a Maria de Lourdes Vieira e o Tomás Aquino. O que significam esses dois nomes para o senhor? Meus pais, grandes exemplos de vida, né? Meu pai, ele tinha, porque já nos deixou, ele tinha uma filosofia de vida. Era assim, a escola vai te ensinar, vai te ensinar aritmética, geografia, história e tal. A escola te instrui e eu te educo. Ele não abria mão da educação, que ele tinha como fundamental o papel da família, né? E minha mãe uma trabalhadora, ambos muito trabalhadores. Meu pai pedreiro a vida toda, né? Ele nos deixou com 79 anos de idade, ele subiu para o plano superior. E minha mãe até hoje viva, né? Trabalha lá no jardim dela, cuidando das flores, adora flores, adora animais e tal. Duas pessoas que me deixaram o maior legado, que eu reputo o maior patrimônio que uma pessoa possa ter, né? Caráter, honestidade, enfim, respeito humano, respeito para com as pessoas. São duas pessoas que me ensinaram o que eu sei de mais importante na vida. Outra pessoa que eu tenho certeza também que é muito importante na vida do senhor é a Virgínia Fernandes Santos. Isso, Fala um a Virgínia, minha gente. esposa, né? Mãe dos meus filhos, a pessoa que eu amo, minha companheira, que compartilha todos os momentos comigo. O senhor é casado há quanto tempo, deputado? Eu sou casado há 26 anos com a Virgínia. Eu já, na realidade, tive um primeiro casamento que não deu certo, né? Mas eu tinha já um casal de filhos do primeiro casamento, depois nós nos casamos, né, e constituímos família. E hoje nós estamos, além de educar os filhos, estamos também ajudando na educação dos netos. O senhor tem 5 filhos, né? São 4 filhos e uma enteada, é isso, deputado? 5 filhos. São 5 filhos, né? Eu não trato a Helena como enteada. 3 homens. Minha filha. Tá. Né? Exatamente. E algum dos seus filhos seguiu essa carreira política ou pretendem se ingressar nessa carreira? Não. Meus filhos estão, a maioria, todos profissionalizados, né? Já os 3 mais velhos já constituíram família, já nos presentearam com netos, né? Mas estão seguindo outros caminhos, estão profissionais, estão trabalhando, não é? Enfim, eu acho até que é melhor assim, acho melhor. Eu não aconselho, porque a política, ela de certa forma te afasta do convívio familiar, não é? Quando a gente se engaja na política, você tem que se dedicar muito à sociedade, às necessidades da sociedade. Aliás, essa é a filosofia fundamental da política, né? Política, como concebeu Aristóteles, é ciência que trata do interesse coletivo, ciência que trata do interesse comum da sociedade, da comunidade, né? Então, ela, de certa forma, te afasta também do convívio familiar. Mas a família reclama muito os momentos da com a tua família. ausência, do teu distanciamento. Vou tocar fundo agora no coração do senhor, viu? Tenho certeza. O senhor tem 5 netos. Sim. Fala um pouquinho deles também pra gente, deputado. 5 netos, o que eles significam para o senhor? Olha, grande tesouro, não é? Grande tesouro, porque depois que os filhos crescem e que você se priva de carregar os filhos no colo, não é? de paparicar os filhos, começam a chegar os netos, né? E os netos são essa preciosidade que, nos momentos que você pode desfrutar do convívio familiar,
eles estão lá em casa, um bando de passarinho gorjeando para todo canto e tal, e a gente brinca com eles, rola com eles, enfim, né? É uma delícia, é uma coisa que preenche muito a alma da gente, né? Como disse, pouco tempo que você tem de passar com as famílias, você tem essa oportunidade. Os filhos chegam em casa trazendo as crianças, isso é bom demais. Eu vou falar um pouquinho aqui de futebol. Eu sei que o senhor é torcedor do Santos, é isso? Desde que nasci. É? Glorioso Santos Futebol Clube. O Pelé não teve nada a ver com isso não, né, deputado? Teve muito, claro. Teve muito? Tive a possibilidade, eu sou de Sorocaba, Sorocaba tem um grande time, né? São Bento Futebol Clube, né? Um time tradicional, que já fez parte da divisão especial de futebol. Então, meu pai era frequentador do estádio e me levava desde criança no estádio de futebol. Eu tive a oportunidade de ver de perto, né? O São Bento jogar também com os demais times, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e o Santos principalmente, que enchia os olhos, né? Pelé, agora, Zito, deputado, Clodoaldo. Se jogasse Santos e São Bento, para quem que o senhor ia torcer? Aí é difícil, viu? Eu tenho um amor muito grande pelo São Bento, mas amo de paixão o Santos Futebol Clube. Infelizmente, o São Bento hoje está na segunda divisão do futebol, né? Na Série B do futebol paulista. Não temos mais essa oportunidade de ver esses grandes times, esses grandes clubes lá em Sorocaba. Portanto, eu me voltei totalmente para apreciar os jogos do Santos, né? E admirar o Santos Futebol Clube, principalmente essa capacidade extraordinária que o Santos tem de revelar jovens valores, né? Como o Neymar, o Ganso, que saiu do Santos e outros. E para a Copa, deputado, o senhor espera ir para a Copa de 2014? No Brasil. O Brasil vai ganhar essa Copa. O senhor acredita que vai ganhar? O Brasil revelou um conjunto muito grande de jogadores fenomenais, né? Bernardo, Oscar, o próprio Neymar, né? O Lucas, enfim. O Brasil está com um conjunto muito grande de jogadores extraordinários, né? E agora, com o Filipão, eu confio muito nessa capacidade que o Filipão tem de lidar com esses novos valores, de juntar esses jogadores e esses jogadores se submeterem, né, a todas as estratégias que o Filipão traça, inclusive comportamentais. O Filipão tem esse poder, inclusive, de fazer com que os jogadores se moldem à sua vontade, não é? E os jogadores respeitam muito o Filipão, isso é fundamental, esse equilíbrio psicológico, emocional que o Filipão garante às equipes que ele dirige. Vamos falar agora de outras paixões, né, do senhor aqui, animais, plantas e música. Qual que o senhor gosta mais aí? Dos três, né? Todos os três. De onde vem? Bom, as plantas, eu acho que essa paixão vem um pouquinho da sua mãe, né? Sim, é verdade. Esse gosto pelas plantas, não é não? É verdade. A casa dos meus pais sempre teve um quintal muito grande. Minha mãe tem uma capacidade, ela tem uma energia muito boa para lidar com planta, e a planta reage muito à energia positiva, né? Então, minha mãe pega uma sementinha lá, bota numa latinha com terra, daqui a pouco ela está brotando, né? É uma produtora de mudas. Eu aprendi muito a gostar de plantas com a minha mãe, né? Cultivar muito, mexer muito com a terra. A natureza, de uma forma geral, é muito pródiga. E é muito bom, faz bem para a alma você lidar com a terra, lidar com os animais, lidar com as plantas, com a natureza, enfim. Vamos falar um pouquinho agora de política, né, deputado? O senhor está no 5º mandato. Até hoje, deputado, quais foram as suas decepções e as suas alegrias nesse tempo todo, né, de mandato? Bom, decepções na política poucas, na política muito poucas, né? Eu tive a felicidade de me cercar de pessoas muito boas, né? Pessoas sérias, pessoas com as quais eu aprendi muito na política, desde a política sindical, né? Eu me engajei primeiro no movimento sindical,
Eu participei da fundação da CUT, Central Única dos Trabalhadores, que neste ano completou 30 anos da sua fundação. E eu sempre tive muita sorte, não é, de me relacionar com pessoas sérias, pessoas que se dedicam à política, digamos assim, com P maiúsculo, né? A política feita com muita honestidade, felizmente. Então, poucas decepções na política, né? A não ser aqueles que abandonaram o partido e migraram para outros partidos e que depois foram participar de outros partidos, aos quais, inclusive, nós fazíamos oposição. Isso nós tivemos pessoas que fizeram isso. Mas a maioria das experiências na política são boas do ponto de vista da nossa produção, digamos assim. A minha grande escola é o legislativo, né? É a arte de legislar, que eu vim para a Assembleia Legislativa sem nunca ter sido vereador ou prefeito da minha cidade. Então, a minha grande experiência é no parlamento, é na Assembleia Legislativa do Estado. E aqui encontrei companheiros muito bons, companheiros nas bancadas que se sucederam aqui na Assembleia Legislativa e tenho aprendido muito, né, a lidar com as diferenças, a lidar com a diversidade, né? Veja, aqui são 94 parlamentares, deputadas, dos mais diferentes partidos, e se a gente quer aprovar um projeto, nós temos que ter a humildade de saber pedir o apoio de todas as bancadas, de todos os deputados, deputadas, e também manter a porta do nosso gabinete aberta para que essas pessoas venham nos pedir também apoio às suas iniciativas parlamentares. As experiências, em sua grande maioria, foram muito boas e muito produtivas do ponto de vista da nossa produção legislativa. Projetos, eu sei que o senhor tem muitos aqui, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, destacasse, né, os projetos principais que o senhor tem aqui na Assembleia. Bom, eu trabalho muito com uma concepção, eu costumo até, a título de aconselhamento, né, para aqueles que estão se engajando na política, entrando no partido, na militância político-partidária, eu costumo falar de quatro virtudes que eu considero na política, todas começam com H, né? Honestidade, humildade, não deixar essa coisa de cargo eletivo subir na cabeça, não. A gente tem que manter a humildade, as nossas origens. A minha origem é humilde e eu faço questão de manter a humildade, né? Honradez, também começa com H, sinônimo de dignidade, né? Porque esse, como disse, o maior patrimônio que o meu pai me deixou, né? É a honradez, a dignidade. Nesse mundo não se leva nada, nenhum bem material. Quando a gente deixa esse mundo, a gente não leva absolutamente nada. Não se leva o calçado que calça. Verdade. Né? Você vai sepultado de meias. E a Milton Pereira começa com H também, né, deputado? Então, o que você leva contigo são os valores espirituais, né? E é o que você pode deixar como legado também para os seus filhos, para aqueles que o conheceram. E o quarto H humanismo. Humanismo. Fazer política com humanismo é muito importante. Você se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro ser humano sente, não é? Foi isso que me levou a esses projetos. O projeto que criou o programa de doação de medula óssea no estado de São Paulo, banco de medula ósseas, para enfrentar a leucemia, né? A leucemia é uma das patologias que é quase que uma sentença de morte. O diagnóstico de leucemia hoje, por conta da miscigenação de raças no Brasil, hoje a possibilidade de você encontrar dois indivíduos compatíveis um com o outro é de 1 para 100 mil. Né? Então, esse é um programa que nós trabalhamos muito, aprovamos por unanimidade aqui na Assembleia Legislativa do Estado e, infelizmente, o governador vetou. Nós estamos lutando hoje para derrubar esse veto, né, e dotar o Estado de São Paulo de um banco de medula ósseas, né, e de um programa estadual de doação de medula ósseas. Um outro programa importante, nós criamos a lei de atenção integral ao portador da síndrome de
de autismo, né? A criança autista, tudo é especial para tratar do autista. Né? A educação é especial, o tratamento clínico é especial, o atendimento odontológico, o atendimento psicológico, enfim, tudo é altamente especializado para com o autista. No entanto, o Estado de São Paulo não destina um centavo para tratar da criança autista. Nós criamos o Programa de Atenção Integral e Diagnóstico Precoce ao portador da síndrome de autismo, né? E o governador também vetou. Nós estamos lutando hoje para derrubar o veto dele e dotar o Estado de São Paulo de um programa de atenção integral ao portador da síndrome de autismo. Tá, o senhor propôs também, deputado, uma política estadual de busca a pessoas desaparecidas. Fala um pouquinho desse projeto. É uma grande chaga social que nós temos no Brasil. No Brasil, hoje, são 200 mil pessoas, em média, desaparecidas por ano, né? 50 mil das quais aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, por ser o estado mais populoso, é o estado onde mais desaparecem pessoas. 40 mil pessoas desaparecidas entre crianças e adolescentes. E nós estamos nessa luta para dotar o estado de São Paulo de um programa de busca a pessoas desaparecidas, com um banco de dados das pessoas desaparecidas, inclusive dados biológicos, um banco de DNA, porque é impossível, nós temos até um cadastro nacional de carros furtados, né, e não temos um cadastro no estado de São Paulo de pessoas desaparecidas. Nós precisamos criar esse cadastro, esse programa propõe isso, né, para que nós ajudemos essas mães em luta, as mães da Sé, enfim, os familiares todos que um dia perderam um ente querido, né, seja ele adulto, idoso, criança ou adolescente, a encontrarem esse ente querido, essa pessoa da sua família, que um dia desapareceu por motivos desconhecidos, né, e que causa uma grande dor, uma grande perda, uma grande lacuna no seio das famílias. Nós precisamos ter um programa de busca a pessoas desaparecidas no estado de São Paulo. Deputado, o senhor tem algum ídolo na política? Ídolo não, né? Não. Idolatrar as pessoas não, mas eu tenho admiração por algumas pessoas, né? Eu acho que o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, sem falsa modéstia, o melhor presidente que este país já teve, né? E agora a Dilma mesmo, né? Dilma Rousseff, uma presidenta que vem continuando o trabalho de atenção social, principalmente as pessoas que mais necessitam nesse país, mas, além de tudo, vem avançando no desenvolvimento do país com geração de empregos. Afinal de contas, são mais de 20 milhões de empregos novos gerados, né, em todos os 8 anos de governo Lula, mais esses 3 anos da presidenta Dilma, a distribuição de renda, desenvolvimento de justiça social, a inclusão das pessoas, o combate às desigualdades, a miséria, enfim. Essas pessoas me fazem ser um grande admirador da política que elas implementaram no Brasil e da forma como elas fazem política, né? Além de outros e outros, em que pese todas as acusações sem prova, por exemplo, eu sou um admirador muito grande do Zé Dirceu. Uma inteligência privilegiada, uma pessoa que trabalha pelo bem do país, um grandes ícones da luta pela redemocratização deste país, é uma pessoa que eu admiro muito e torço por ele. Rapidamente, deputado, fora da política, o senhor tem algum ídolo? Fora da política? Muitos, não ídolos propriamente dito, mas, como disse, pessoas que eu admiro. Que eu admiro, que eu admirei, como, por exemplo, o grande educador Paulo Freire, né? Do qual, aliás, eu copiei uma ação, né? Ele implantou um programa chamado Pela Vida, Não a Violência, aqui em São Paulo, que abriu as escolas na periferia da cidade de São Paulo para acolher os jovens, as crianças e tal, que estavam nas ruas, trazê-los para dentro da escola aberta e tal. Eu transformei isso numa lei estadual e implantei aqui o programa de atenção integral a todas as crianças e jovens, né? E que hoje é a Lei 10.312, e que o governo colocou o nome de Programa Escola da Família. É uma lei de nossa autoria, cuja ideia surgiu exatamente de uma política implantada pelo Paulo Freire na rede municipal aqui em São Paulo. Bom, deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Agradeço
a sua vinda aqui no Autorretrato, muito obrigada. E você de casa também, a gente agradece a sua companhia. A gente se encontra no próximo programa Autorretrato.